antagonista também está trazendo a matéria. Bispo é condenado a 26 anos de prisão na Nicarágua. Essa é a grande preocupação que eu tenho hoje no momento, tá, pessoal? É aqui o governo querer seguir o exemplo do governo de Daniel Ortega lá na Nicarágua, hein? Vamos dar uma olhada aqui e ver quais foram os supostos crimes que levaram à condenação do bispo lá na Nicarágua. O bispo nicaragüense Rolando José Alvarez Lagos foi condenado nesta sexta-feira 10 a 26 anos e 4 meses de prisão, depois de ser considerado, entre aspas, traidor da pátria pelo regime de Daniel Ortega. Símbolo da resistência contra a ditadura do país, Lagos se recusou a embarcar na última quinta-feira num avião com 222 presos que foram libertados e enviados para os Estados Unidos. Para liberá-los, eles foram despojados de sua nacionalidade e foram privados de seus direitos políticos. Olha o que o Daniel Ortega fez. Caçou a nacionalidade dos nicaragüenses, embarcou 222 num avião e mandou para os Estados Unidos. Eles viraram agora, apátridas, não tem pátridas, não tem pátria. Então aí, e o bispo se negou. Parabéns, o bispo é um verdadeiro líder. Ele não se negou, na verdade, ele não aceitou ser despatriado, tá, pessoal? Ele não aceitou. Então, assim, a conduta do bispo foi uma conduta muito bacana, foi uma conduta muito boa mesmo, muito nobre, tá? E ele sabe aquilo que ele quer, ele está certo daquilo que ele quer. Ele quer lutar, continuar lutando contra o regime. Infelizmente, agora o regime já o levou para o presídio, né? Essa condenação de 26 anos e 4 meses. Esperamos que no futuro também, que as coisas podem se normalizar lá na Nicarágua e anular todas essas injustiças aí e esses abusos que estão sendo cometidos contra os religiosos lá na Nicarágua. Vamos ver aqui, continuar vendo a matéria aqui. O ditador Daniel Ortega anunciou que o bispo havia sido transferido de sua residência, onde cumpria prisão domiciliar, desde agosto, para o sistema penitenciário nacional. Lagos tem 56 anos, é o primeiro bispo a ser preso e condenado desde que Ortega voltou ao poder em 2007. Olha, ele já está no poder desde 2007, então, tudo bem? Boa tarde. Então, 2007, 2017, 10 anos, já está lá, vai fazer 26 anos que o ditador Daniel Ortega está no poder da Nicarágua. Outros cinco padres e um diácono e 2 seminaristas acusados de conspiração, entre aspas, já chegaram aos Estados Unidos. Vamos continuar aqui porque vamos ver agora, pessoal, que teve a condenação do padre há 10 anos, né, que eu trouxe para os senhores quando houve a condenação, mas também tivemos outras condenações de religiosos lá, nesses últimos dias. A revista Oeste está trazendo a matéria: Nicarágua condena padre a 10 anos de prisão. No total, o regime já tem 245 presos políticos. 245 presos políticos lá, esses presos já condenados, tá, pessoal? Na Nicarágua. Vamos dar uma olhada aqui. Revisar a nota lá da condenação do padre. O ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, condenou o padre católico Oscar Danilo Benavides Dávila a 10 anos de prisão por supostos crimes de, entre aspas, conspiração e, entre aspas, também propagação de notícias falsas. A decisão da juíza Nancy Aguirre, depois de presidir um julgamento repleto de irregularidades, condenou o padre a 5 anos pelo crime de propagação de notícias falsas, entre aspas, e outros 5 anos por, entre aspas, atentado à integridade nacional. O clérigo é conhecido por ser um crítico do governo. Eu sublinhei aqui por ser um crítico do governo. Todos nós estamos passíveis a sermos, né, condenados amanhã aqui no Brasil também, tá? Se realmente mudar a legislação igual estão querendo mudar. Então lá, os religiosos estão sendo perseguidos por criticarem o governo. Aqui, o que nós podemos fazer hoje, sem receio, né? Criticar as ações do governo. Isso aí, porque nós vivemos numa democracia. Quando a gente não concorda com os atos do governo, a gente usa as redes sociais, a gente sai às ruas,
por meio de manifestações pacíficas e expõe ali a nossa contrariedade aos atos públicos que estão sendo emanados pelas autoridades que nós constituímos. Lá na Nicarágua, eles mudaram a legislação e agora eles estão condenando todas aquelas pessoas que se levantam contra o regime ditatorial de Daniel Ortega. Então eu volto a repetir, temos que ficar bastante atentos no tocante a essas medidas que visam alterar a nossa legislação e tipificar as nossas condutas. O que é tipificar? É criminalizar as nossas condutas no tocante a essas manifestações democráticas, tá, pessoal? Então a gente tem que ficar bastante atento para depois senão depois chorar sobre o leite derramado não vai adiantar muita coisa. Aqui eu peguei também uma matéria desse site aí, ó, a Aleteia é lá de Portugal. Ele está falando o seguinte: regime da Nicarágua condena padres católicos a 10 anos de prisão. Peguei porque esse site aqui está trazendo atualizações das prisões lá na Nicarágua dos religiosos. Vamos ver o que ele fala aqui. 4 padres e 2 seminaristas foram sentenciados na última segunda-feira. Então, porque a matéria foi publicada dia 9/2, então anteontem, e a segunda-feira dessa semana foi 6/2. Eu atualizei a data para os senhores aqui. O esforço sustentado para silenciar as vozes dissidentes na Nicarágua continua mirando diretamente contra a Igreja Católica. Em menos de 5 anos, a igreja no país sofreu mais de 190 ataques e profanações, incluindo um incêndio na Catedral de Manágua, a expulsão das missionárias da Caridade e o julgamento de um bispo, Dom Rolando Álvares, por alegada, entre aspas, conspiração e também, entre aspas, divulgação de fake news. E pasmem, até por, entre aspas, crimes contra a espiritualidade. Olha, como é que pode um governo ditador igual Daniel Ortega da Nicarágua condenar um bispo da Igreja Católica ao crime contra a espiritualidade? Quem é ele para tipificar essa conduta do religioso? Então temos que abrir os olhos e ficar bastante atento quanto a essas investidas ditatoriais. E aqui no Brasil, infelizmente, nós temos algumas autoridades que possuem esse espírito. Agora, um tribunal do regime condenou 4 padres católicos a 10 anos de cadeia por suposta traição, entre aspas, e novamente difusão de fake news, entre aspas. As mesmas acusações que levaram à condenação de outro padre nicaragüense, que foi o que eu já falei para os senhores, o Oscar Benavides Dávila. Neste mês, ele fala neste mês aqui, mas é lá no, como é português, né? Lá de Portugal, é no mês de janeiro, foi o mês passado a condenação do padre, nós trouxemos aqui no canal. Segundo a Reuters, 2 seminaristas católicos também foram condenados a 1 década de prisão pelas mesmas acusações. Os 4 padres e os 2 seminaristas pertencem à diocese de Matagalpa, da qual Dom Rolando Álvares é o bispo. Então é isso aí, pessoal. A situação está cada vez mais complicada lá na Nicarágua, né, pessoal? Então, assim, temos que ficar bastante atento, manter o nosso foco e a nossa luta. Muito complicado mesmo.